Hoje, 6 horas da manhã, a Rússia invadiu a Ucrânia. Putin fez um pronunciamento e anunciou uma operação militar. Minutos depois, foram ouvidas explosões em várias cidades ucranianas, inclusive em Kiev, que é a capital. Nesse vídeo, nós vamos conversar quem pode estar lucrando com uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa, se inscreve por gentileza. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like, isso é bastante importante. Como estávamos conversando, a Rússia invadiu a Ucrânia. Nesse vídeo eu vou contextualizar o que está acontecendo e no final a gente conversa sobre quem pode estar lucrando e muito com uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o ministro do interior ucraniano, as tropas russas já chegaram em Odessa. Odessa é uma cidade bastante importante da Ucrânia. Também há tropas russas entrando pela Crimeia, que é uma região anexada pela Rússia em 2014. Há tropas também entrando pela Bielorrússia, lembrando que o exército russo estava fazendo exercícios militares com o exército bielorrusso, e pelas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, até Kiev já foi atacada. A Rússia está destruindo os aeroportos militares, então possivelmente a Ucrânia ficará sem força aérea. Também o Putin conclamou o exército ucraniano a largar as armas. Muitos soldados ucranianos já estão desertando. Putin havia solicitado garantias de que a Ucrânia não faria parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso não foi atendido, como ele queria, né? Posteriormente, Putin acusou Kiev de estar promovendo um genocídio contra a população russa da região de Donbass, que é Donetsk e Lugansk. Eles chamam de Donbass. Lembrando que essa população russa foi forjada pela própria Rússia, que concedeu passaportes e cidadania russa para essa população. E Putin, para legitimar a sua ação perante os cidadãos russos, chamou o governo ucraniano de nazista. Essa semana, Putin reconheceu a independência das regiões de Donetsk e Lugansk, que eram regiões separatistas pró-Rússia. E nessa história toda, Moscou também disse que a Ucrânia é fruto de uma diplomacia, ou seja, não é um país real. Putin nunca escondeu o seu desejo de transformar a Rússia em uma União Soviética. Não necessariamente com uma economia planificada, mas com o poder dos soviéticos. E para isso eles precisam do território da antiga União Soviética. Eles também não querem a OTAN ali. A OTAN, na cara da Rússia, significa o Ocidente ali. E a Ucrânia é um país muito importante para a Rússia, porque garante a saída do país para o mar de águas quentes, certo? Então, tem uma questão econômica e tem uma questão de segurança nessa história toda, entendem? Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ligou hoje para Vladimir Putin para tentar negociar e o que ele recebeu foi um grande silêncio. Biden tem sido apontado como um presidente muito fraco, principalmente por conta da forma como os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Joe Biden prometeu retalhar a Rússia com sanções econômicas, lembrando que a China já se prontificou em comprar todo o gás da Rússia que a Europa não comprar. Ou seja, segundo analistas, essas sanções não estão amedrontando em nada a Rússia. E isso está sendo visto até pelos próprios americanos como uma má vontade de Joe Biden em resolver o conflito
entre Rússia e Ucrânia. E aqui eu achei uma coisa bastante interessante. Uma ex-congressista norte-americana chamada Tulsi Gabbard, que é veterana de guerra do Iraque, ela disse que impedir a guerra entre Rússia e Ucrânia não seria difícil, era só garantir para a Rússia que a Ucrânia não faria parte da OTAN. Agora eu falando, assim, o Ocidente nunca demonstrou grandes interesses na Ucrânia, a não ser para atingir a Rússia. Tô errada? Bom, e ela fala uma coisa bastante importante, olha só. O complexo militar industrial é quem se beneficia disso, de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Eles claramente controlam a administração Biden. Belicistas, ambos os lados de Washington, têm provocado essas tensões. O complexo militar industrial começou a fazer muito dinheiro com a Ucrânia. Muito mais dinheiro do que eles têm feito na luta contra a Al-Qaeda ou fornecendo armas para a Al-Qaeda. Eu vou lembrar para vocês, ela é veterana da guerra do Iraque e ex-congressista norte-americana. E eu vou repetir aqui o que ela falou, tá? O complexo militar industrial começou a fazer muito mais dinheiro com a Ucrânia do que eles têm feito na luta contra a Al-Qaeda ou fornecendo armas para a Al-Qaeda. E os Estados Unidos negam que forneceram armas para qualquer terrorista, tá? E aí a congressista Tulsi Gabbard continua. O povo americano paga o preço, o povo russo paga o preço e o povo ucraniano paga o preço. Isso mina nossa própria segurança nacional, mas o complexo militar industrial que controla tantos os nossos políticos ganha e eles correm para os bancos. Com isso, pessoal, eu não quero dizer que o Putin seja um santo, que ele está certo invadindo a Ucrânia, não é isso. Eu quero só que vocês entendam que há muitas forças envolvidas nisso e muitas dessas forças a gente não consegue enxergar. Porque a gente só vê ali Putin, OTAN, Estados Unidos, o Biden tentando, ali a União Europeia promovendo sanções e a gente às vezes não tem a noção do todo. E essa congressista americana apontou algo muito importante para a gente entender o conflito, porque sim, a indústria de armamentos norte-americana pode ter muito interesse em uma guerra por procuração ali na Ucrânia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se houver desdobramentos, eu volto aqui para conversar com vocês. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, isso é muito importante. Não se esqueça do seu like e de utilizar o campo dos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.